Muito bem, história da literatura pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e nós vamos falar hoje deste livro, Diário da Queda, Michel Laoube, depois da vinheta. Essa história, em forma de diário, apesar de que não existem marcações sobre os parágrafos com o tempo, com data, são apenas numerações. Nós vamos encontrar aqui, na verdade, século XX, década de 1980 em diante, 3 diários, na verdade. Além do diário do narrador, existe a referência ao diário do avô, judeu, conseguiu sobreviver a Auschwitz, e também, mais tarde, os relatos do próprio pai. Então são 3 gerações. O avô que sai de Auschwitz e acaba vindo a Porto Alegre. O livro se passa no sul do país. O pai, que vai colocar o filho numa escola de caráter religioso, uma escola específica para judeus, vai colocar o narrador lá e tudo vai começar aos 13 anos de idade, segundo o narrador. Havia uma mania entre os colegas de ridicularizar um dos meninos que não era judeu e que, com muito esforço do pai, pagava aquela escola através do seu trabalho. Um deles era vender doce, algodão doce, bala na praça, no parque, enfim. Esse menino João, muito pobre, perdeu a mãe, né? Esse menino é bastante ridicularizado, enterrado no poço de areia, no tanque de areia, come areia, enfim, é chamado de goi, uma gíria comum ali. Até que acontece o aniversário do João, que vai se realizar num salão de festas bem humilde do prédio, bem humilde também, desse menino João. Qual é o evento, qual é o acontecimento? O narrador, mais alguns outros colegas, resolvem jogar o menino para cima, ali no meio da família, em torno de 60 pessoas, 13 vezes. Na 13ª vez, os meninos recuam e João cai e se machuca. Acaba tendo problema na vértebra, usa um colete, fica um tempo no hospital, anda de modo torto e praticamente sem reclamar. Suportava tanto antes da queda, esse é uma referência, tanto antes da queda quanto depois, suportava o isolamento, suportava o desprezo. Quem ficou com mais sentimento de culpa é justamente o narrador, que resolve no fim do ano mudar de escola porque João mudou de escola, da 7ª série para o 8º ano. E entra em conflito com o pai, porque o pai quer que ele estude numa escola judia, feita para esse grupo. O pai reforça a ideia de que ele vai ser bastante... vai sofrer por conta de estar numa escola que não é para judeus, mas o narrador está decidido e muda de escola para ficar perto de João. Vamos às principais partes desse diário. Momentos marcantes vão desde os 13 anos até perto dos 40. Porto Alegre, classe média, vida urbana. Depois da queda de João, é o narrador quem fica mais próximo, ajudando com os estudos, pois o menino perdeu dias no hospital. O pai de João conversa com o narrador, na época da violência, pouco depois da queda, e questiona se ele não sentia vergonha do que fez. Na juventude, o pai o incentivava a ir à casa de uma prostituta, chamada lá no diário de um puteiro, e eles conversavam sobre isso na praia durante as férias. Incomoda o narrador o fato do avô ter escrito 16 cadernos sem nunca ter feito referência sincera ao filho, o pai do narrador. A relação entre o narrador e João termina no fim do ensino fundamental, ali na 8ª série mesmo. O narrador desconfia que quem coloca bilhetes em sua mochila, ridicularizando sua condição judaica, é justamente João. Por sua vez, o narrador datilografa bilhetes maldosos, ofendendo a mãe do menino, e coloca na mochila dele. O contexto de Auschwitz norteia toda a narrativa desse diário da queda. Segregação, bullying, holocausto são os temas. Relações ruins, o narrador tem uma relação ruim com João, com o pai, com os 3 casamentos. E a tortura que o narrador viveu desde os 13 anos por conta da queda do menino João e o fato de ter de lidar com sua condição judaica e cosmopolitas hipócritas. Muito bem, aos 13 anos, além desse acontecimento, houve a briga com o pai, que foi gerado também em função da necessidade que o narrador tinha de mudar de escola. O pai agride o próprio filho, o empurra, o narrador acaba arremessando um porta-durex de metal. Felizmente, segundo a narrativa, ele erra. E a relação dos dois acaba mudando.
O pai se desculpa no dia seguinte e acaba então se aproximando do filho por conta também dos cadernos do avô, pai do narrador. Então os três agora passam a analisar com mais calma os cadernos do avô, que passou muito tempo antes do suicídio escrevendo em seu escritório relatos sobre Auschwitz e citando, vez por outra, Primo Levi, um italiano que também viveu em Auschwitz e deixou relatos aí de caráter universal, super importantes, judeu, nessa história do Holocausto. É necessário fazer a tradução dos diários do avô e eles estão contemplados durante a narrativa Diário da Queda. São verbetes de um mundo utópico, segundo o narrador. O que mais o incomoda dessas definições de mãe, filho, hospital, natureza, é que o próprio avô não cita o filho. Isso o incomoda. Então, além desse item, vamos encontrar uma linguagem dinâmica, às vezes irônica, fria consigo mesmo, com uma riqueza vocabular bastante intensa, mas que não dificulta a leitura. Passa por uma prosa poética, muitas vezes, o momento em que ele está no avião entre Porto Alegre e São Paulo, relatando seus problemas com a bebida. Ele já vai passando dos 40 anos de idade e não esquece a história de João. Existem basicamente quedas nesse livro. A queda do próprio menino João, a queda em relação aos casamentos e a relação com o pai, podemos juntar tudo, que é ruim. No episódio da segunda metade do livro, o leitor fica sabendo que o pai do narrador está com Alzheimer, quando este narrador já está perto dos 40 anos de idade. E aí é ele quem precisa dar notícia ao pai, vai encontrar a mãe novamente em Porto Alegre, está em São Paulo, etc, etc. Essa seria a segunda queda. E a terceira em relação à bebida. Né? Podemos fazer esse tipo de painel da personalidade do dia a dia do narrador, que escreve seu diário justamente para seu filho que está nascendo. Então vamos encontrar desde o começo do livro a referência ao avô. Auschwitz é o início da história. Depois se fala do pai, ele com 13 anos, a queda de João, a briga com o pai, o crescimento, o distanciamento do pai, o entendimento dos cadernos de Auschwitz. O narrador chega até a se desculpar com o leitor por citar tantas vezes isso. E culmina com a descoberta do leitor que essas narrativas, esses diários, são para o filho que vai nascer, e o livro se encerra nesse momento. Ótima leitura, não deixe de curtir nossa página. Obrigado.